Graça e paz, bonitinhos e bonitinhas. Nós estamos com uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Aquela ministração que Jesus fez no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus traz a constituição do reino. Nos vídeos anteriores, nós começamos a falar sobre as características do cidadão do reino, as bem-aventuranças que Jesus ministra para aquela multidão e especificamente para os seus discípulos. Nós já falamos o que significa a palavra bem-aventurado, que significa mais do que feliz. Então a primeira característica do cidadão do reino é que essa pessoa se torna uma pessoa feliz. Não pelas suas circunstâncias serem favoráveis ou não, mas por um fruto do Espírito que é gerado dentro de nós, que é o fruto da alegria, e isso produz a felicidade no nosso coração. Falamos de algumas características da humildade, que quem é cidadão do reino é uma pessoa humilde, é quebrantado. Falamos que quem é cidadão do reino é uma pessoa mansa, é uma pessoa justa. E hoje nós vamos falar de mais duas características que Jesus fala aqui em Mateus, capítulo 5. Quem é cidadão do reino é uma pessoa misericordiosa. É o que Jesus fala aqui no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia significa se colocar na miséria do outro. Então é algo que tem a ver com a empatia. Não é você sentir pena, não é você sentir dó. É você se colocar no lugar do outro. É você se colocar na miséria do outro. E Jesus falou por diversas vezes nos seus evangelhos. No livro de Oséias, a palavra de Deus também fala que o Senhor, ele quer misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero e não holocaustos. Então, se eu quero ser do reino, se eu sou um cidadão do reino, eu preciso desenvolver a misericórdia. Eu preciso aprender a me colocar na miséria do outro, no lugar do outro. E ter uma atitude em relação ao outro que possa mudar algo na vida do outro. A outra característica você vai encontrar no versículo 8, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem é cidadão do reino é uma pessoa limpa de coração. Salmo 24, versículo 3 e 4, o salmista ele escreve assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem habitará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. Então, a palavra de Deus fala sobre ser puro, sobre ser limpo de coração. E aqui fala de santidade. Aqui fala de ter o coração limpo pela palavra de Deus. Interessante que Moisés, quando foi chamado por Deus, quando Deus chama Moisés para que ele fosse o libertador da nação de Israel, ali no cativeiro do Egito, antes de Deus enviar Moisés para o Egito, para libertar o seu povo, ele faz um teste com Moisés. Ele fala assim: Moisés, coloque a mão dentro do teu peito. Moisés coloca. E Deus então fala assim para ele: agora tira a sua mão. Quando ele tira e olha para a sua mão, ele vê que a sua mão está leprosa. O que Deus está falando aqui? O que Deus está sinalizando aqui? Que as mãos, que fala sobre serviço, ela é condicionada ao estado do meu coração, à condição do meu coração. Então por isso que Deus fala assim: Moisés, coloque a mão no peito. E quando ele tira e olha para a mão, ele vê que a mão está leprosa, ou seja, um coração sujo contamina todo o serviço, por mais que esse serviço seja a obra de Deus, seja a causa de Deus, sejam as coisas de Deus. Então é preciso que haja uma purificação no nosso coração. Depois que Moisés vê sua mão leprosa, Deus fala para ele colocar a mão no peito de novo. Moisés coloca. Quando Moisés tira a mão, ele vê a sua mão limpa. E aí, só aí, Deus o envia para cumprir o seu chamado, para prestar o seu serviço para Deus na libertação do povo do Egito. Então, o que eu aprendo com isso? Que a lepra que estava na mão de Moisés era uma consequência da lepra que estava no seu coração. O seu coração sujo contaminava todo o serviço que ele viesse a fazer para Deus. Porque mais importante do que o serviço,
a condição do serviço é a condição do nosso coração. Porque Deus não vai olhar só para o serviço, Deus vai olhar para o coração. Se esse serviço está sendo feito com o coração limpo, com o coração puro, isso fala de intenção do coração, isso fala de motivação. Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha intenção em fazer isso? E isso está ligado à condição do nosso coração. Então, quem habitará no lugar santo? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, porque é puro de coração. A pureza do coração purifica o serviço e o trabalho que eu queira e que eu possa fazer para Deus. Então, as duas características que eu quero passar para você hoje são essas. Misericordioso. O cidadão do reino é aquela pessoa que é misericordiosa. Um cidadão do reino é aquele que é limpo de coração. E tem um porém na bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ninguém pode ver a Deus com o coração sujo. Ninguém pode contemplar o Senhor com o seu coração errado, desajustado, desalinhado, impuro. Ninguém pode ver a Deus fazendo as coisas para Deus com a intenção errada, com a motivação errada. Então, quando a Bíblia diz aqui, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, eu me lembro de Hebreus capítulo 11, que fala que sem santificação, ninguém verá a Deus. Né? O autor, o escritor dos Hebreus, testifica no Novo Testamento isso que o Senhor está falando aqui nas bem-aventuranças. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Para ver a Deus, para contemplar a Deus, precisa haver o quê? Santificação. Precisa ter um coração puro. Por isso que Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando escreve o Salmo 51, ele escreve o Salmo 51 quando ele está sujo pelo seu pecado. Ele escreve o Salmo 51 quando ele é confrontado pelo profeta Natã. Ele peca, ele cai com Batseba. E aí o que vai acontecer? Natã, usado por Deus, vai e confronta Davi. E fala que Davi está em pecado. Deus revela para Natã o pecado de Davi. Quando Davi é confrontado, ele se joga no chão e ele se arrepende. E naquele momento onde ele está se arrependendo, ele escreve o Salmo 51. E o Salmo 51 é lindo, por quê? Porque ele fala justamente isso. Ele fala, Senhor, não retires a tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, né? Torna a dar-me um coração voluntário, um coração puro. Né? Ele quer e deseja ser purificado do seu pecado. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Restitui-me a alegria da tua salvação. Depois você lê o Salmo 51 para você ver essa oração que Davi faz. E dentro dessa oração, ele pede para Deus o quê? Um coração puro. Porque Davi sabia que era necessário ter um coração puro diante de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, ele não pede para Deus assim, Deus, não tira meu trono de mim, Deus, não tira o palácio de mim. Davi não estava preocupado com o palácio, Davi não estava preocupado com o trono, Davi não estava preocupado com a sua posição de rei, não estava preocupado com a sua reputação diante das pessoas, Davi não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar naquele momento que ele enxerga o seu pecado. A primeira, a principal preocupação de Davi era o seu relacionamento com Deus. Então ele fala, Senhor, não tira de mim meu trono, não tira de mim meu palácio, não tira de mim as coisas que eu conquistei. Não tira de mim o teu Espírito Santo. Me dá novamente um coração puro. Então é essa oração que Davi faz, revelando na verdade que ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se você é um cidadão do reino, você terá a preocupação de manter e de ter sempre o seu coração limpo e puro diante do Senhor. São características do cidadão do reino. Nosso próximo vídeo, nós vamos encerrar essa parte do cidadão do reino e vamos avançando na constituição do reino aqui do Evangelho de Mateus 5, 6 e 7. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.